Bom dia, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, amém. Nós vamos continuar nosso estudo no Catecismo Maior de Westminster, dando sequência aí ao nosso estudo, tratando a respeito ainda do arrependimento para a vida, baseado na pergunta de número 76, e nós já vimos boa parte deste ponto aí do catecismo, falando sobre a aplicação dos elementos da salvação na vida do eleito, né? Como a obra de Cristo é aplicada no coração do eleito, e nós já vimos então alguns elementos importantes. Estamos vendo a santificação e dentro da santificação, arrependimento para a vida, fazendo de alguma forma um resumo de tudo aquilo que nós falamos. O arrependimento bíblico, o arrependimento segundo Deus, o arrependimento que vem de Deus para o eleito, para o pecador eleito, que envolve tanto o momento da regeneração, o momento do novo nascimento, o momento da conversão, o início de caminhada de fé deste indivíduo, que há um arrependimento, uma consciência do pecado, uma consciência de uma vida de pecado, uma consciência de estar distante de Deus, e a consciência de que há uma necessidade de Cristo, de que só Jesus Cristo pode de fato salvar. Este momento de arrependimento vai ser sucedido por vários momentos de arrependimento na caminhada de santificação. Então o arrependimento tanto é um ato que está relacionado à conversão, à regeneração, como é um processo, como faz parte de uma caminhada de santificação, em que o crente vai se arrependendo dos seus pecados, confessando os seus pecados, buscando a graça santificadora, salvadora de Cristo em sua vida. Então, dentro deste arrependimento, nós podemos perceber algumas coisas definidas pela Bíblia sobre o que é o arrependimento para a vida, o verdadeiro arrependimento. Ele envolve, primeiro, a consciência do pecado. O Espírito Santo, através da palavra, nos conscientiza, nos dá ciência, nos dá lucidez, compreensão da nossa queda, da nossa transgressão, da nossa desobediência. Quando esta consciência, esse despertar de consciência acontece na vida do crente, geralmente isso vem acompanhado de tristeza, de dor, de angústia. Isso vem de decepção, isso vem de nojo pelo pecado, de repulsa pelo pecado. Então é o que a Escritura chama de tristeza segundo Deus. Por isso o Senhor diz assim: chorai, lamentai os vossos pecados. Ele está não literalmente chorar, mas lamentar. A consciência do pecado produz tristeza e lamento por ele. Então, o arrependimento para a vida, o arrependimento segundo Deus, primeiro é a conscientização que o Espírito Santo faz do pecado. Isso nos abate, nos entristece diante da consciência da santidade de Deus e do que significa nosso pecado, a nossa transgressão. Uma vez conscientizados do pecado, então confessamos ele, falamos dele, falamos com o Senhor a respeito do que fizemos, confessamos com os nossos lábios, com nossa mente, com nosso coração, falamos com Deus do nosso pecado e, por conseguinte, com as pessoas que porventura o nosso pecado tenha atingido. Então, primeiro falamos do nosso pecado com Deus, confessamos a Ele em oração. Então, o arrependimento produz conscientização do pecado, consciência do pecado. A consciência do pecado produz a confissão dele, tanto para com Deus como para com as pessoas que nós ofendemos. E esta confissão leva a um compromisso de abandono do erro, ou seja, um terceiro elemento. O arrependimento leva a um compromisso de abandonar o pecado, de romper com o ciclo do pecado, de se afastar do pecado, porque o arrependimento segundo Deus produz nojo, repulsa
desprezo ao pecado por aquilo que ele produziu de dor, tristeza e separação de Deus e das pessoas. Então, a consciência do pecado gera confissão e abandono. Como diz Salomão em Provérbios: o que encobre os seus pecados jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, o arrependimento verdadeiro, ele vem acompanhado de um compromisso verdadeiro de abandono daquela prática, de luta contra aquele pecado, de resistência à tentação de voltar a praticá-lo, de manter-se firme na luta contra ele, de vê-lo como um inimigo a ser batido, a ser resistido, não de ver algo a ser cultivado, justificado ou defendido. Enquanto o indivíduo fala do seu pecado como quem fica justificando ele, como quem fica buscando transferência de culpa, quem fica minimizando a sua gravidade, esse indivíduo ainda não foi alcançado pelo verdadeiro arrependimento. Quando o homem é confrontado com a palavra de Deus, quando o indivíduo que se diz crente é confrontado pela palavra de Deus, mas resiste a reconhecer a necessidade de abandono do pecado, isso é um sinal claro de que o arrependimento bíblico, o arrependimento divino, o arrependimento de Deus ainda não chegou no coração. Ele apenas está embaraçado porque foi às vezes descoberto. O reverendo Hernandes fala uma coisa bem interessante sobre isso. Ele diz que muitos crentes estão vivendo em pecado e só começarão a ser tratados no seu pecado quando forem flagrados, porque não tem consciência ferida, não tem consciência do pecado. Às vezes é exatamente a denúncia, é o flagrante, é a descoberta que faz com que o indivíduo seja levado a um tratamento, porque até então o pecado não lhe causa repulsa, não lhe causa ojeriza, não lhe causa resistência, ele está gostando do pecado. E às vezes é o flagrante, é a denúncia, é a descoberta que começa a expor a condição do indivíduo e ser até um instrumento do Espírito Santo para começar a ferir a consciência do crente, para produzir arrependimento em seu coração. Principalmente pecados que ficam no âmbito do secreto, do escondido do coração e da vida particular dos indivíduos. Então, o arrependimento bíblico gera consciência do pecado, gera confissão do pecado, gera compromisso de abandono do pecado e, por fim, um compromisso de voltar-se para Deus em obediência, de inclinar-se para Deus em obediência ao Senhor. Não só abandonar o erro, mas substituir o erro pelo acerto. Não só abandonar o pecado, mas substituir o hábito pecaminoso por hábitos santos. Como a gente viu aqui nos mandamentos, a gente está estudando sobre os mandamentos, lendo, e depois a gente vai estudar especificamente sobre os mandamentos. Para cada mandamento da lei de Deus, há o aspecto positivo e o aspecto negativo. O mandamento fala da proibição, o que ele proíbe, mas o mandamento também fala do que ele ordena. O mandamento não é só não faça. Apesar da maioria dos mandamentos começarem com não faça, ele já está partindo da condição do homem pecador, de resistir à obediência ao Senhor, de já viver em pecado, de já viver em rebelião. Então o mandamento primeiro é um freio para a condição natural do homem. Ele diz: pare de fazer o que você está fazendo. Mas a santidade, a obediência não fica no parar de fazer o errado, significa substituir o errado pelo certo. Então, para cada mandamento existe o que ele proíbe e o que ele ordena. Vimos aqui no sexto mandamento, o sexto mandamento proíbe tirar ilegitimamente a vida de alguém. Então, o que ele proíbe: não matarás, não tire de maneira ilegítima a vida de alguém.
Então aí vimos hoje qual é o aspecto positivo. O que é que o mandamento ordena? O mandamento ordena que preservemos façamos tudo que é lícito, de maneira lícita, para preservar a nossa vida e a vida do nosso semelhante. Então esse é o aspecto positivo, é o que o mandamento manda fazer. Então quando o mandamento diz, então quando eu vou tratar a vida do crente, quando eu vou tratar o crente em seu pecado, eu não só devo dizer para ele, pare de mentir, eu tenho que dizer para ele, pare de mentir e passe a falar a verdade. Ame a verdade, defenda a verdade, viva pela verdade, tenha prazer na verdade. Isso é arrependimento, porque o arrependimento está ligado à mudança, à conversão, à mudança de direção e de rumo. Então, se está acontecendo verdadeiro arrependimento, esse indivíduo ele está tomando um rumo diferente, saindo da direção do pecado e indo da direção a Deus em obediência. Então, em resumo, esses são os elementos do arrependimento bíblico, que nós já vimos boa parte deles nos textos que dão embasamento bíblico a resposta desta pergunta. Então vamos voltar aqui para a pergunta 76, para a gente concluir onde nós paramos, sobre a maneira como os teólogos de Westminster organizaram este pensamento a respeito de arrependimento para a vida. Diz assim: o que é arrependimento para a vida? Resposta: o arrependimento para a vida é uma graça salvadora operada no coração do pecador pelo Espírito e pela palavra de Deus, pelos quais ele, ao ver e sentir não somente o perigo, mas também a imundície e a odiosidade dos seus pecados, e ao compreender a misericórdia de Deus em Cristo para com os que deixa totalmente e volta-se para Deus, esforçando-se e propondo-se constantemente a andar com Deus em todos os caminhos da nova obediência. Então nós paramos aí no ponto 6, ou seja, nós já vimos como o arrependimento é graça, faz parte do processo de santificação. Então é o Senhor produzindo arrependimento em nós, é obra do Espírito Santo através da palavra no nosso coração, no coração do eleito. Então é o Espírito que produz este arrependimento no coração, né? É Ele que fere a consciência do crente para que ele tome consciência do pecado, confesse o pecado, entenda a odiosidade, a imundícia do pecado. Já vimos isso. Então é graça, então é o meio pelo qual o Senhor continua derramando graça salvadora, é como a gente continua buscando a Cristo para receber a graça santificadora em nosso coração. Então pelo Espírito e pela palavra, que leva a sentir o perigo, a torpeza e a odiosidade do pecado, e apreendendo a misericórdia de Deus em Cristo para arrependimento. Nós paramos aqui. O pecador tanto se entristece pelos seus pecados e os abomina, que os abandona e se volta para Deus. Então vamos ver aí. Nós lemos na semana passada o texto de Joel, mas eu gostaria de que alguém repetisse o texto do profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13, e Salmo 103, versículos de 3 a 7. Como o arrependimento nos leva a confessar os nossos pecados, baseado em quê? Então o que é que a gente vai buscar? Como nós já vimos, o arrependimento por si só não produz a libertação do pecado. O arrependimento por si só não salva. O arrependimento por si só não resolve o problema do pecado. O que faz o arrependimento bíblico, o que faz dele ser um arrependimento para a vida, um arrependimento que salva, um arrependimento que é meio de graça, um arrependimento que serve para o crescimento espiritual, é porque este arrependimento é obra do Espírito Santo pela palavra, num exercício de fé, confiando, porque é de fé, porque o Espírito Santo vai despertar não só a consciência para o pecado, mas a consciência também para a misericórdia e a graça de Deus em Cristo.
Por que eu tenho que buscar o perdão de Deus? Porque eu preciso de receber mais da graça e da misericórdia dele em Cristo, para que eu experimente dos benefícios, dos efeitos da obra de Cristo sobre a minha vida. Então é busca de misericórdia e graça baseado em Cristo, na obra de Cristo. O arrependimento por si só, a Bíblia diz assim: Deus não resiste ao contrito, mas ao contrito que se aproxima dele, consciente de que ele está buscando misericórdia, por um exercício de fé, acreditando nas promessas de Deus, acreditando que Deus é o provedor do meio para expiar pecados, para libertar o seu povo dos seus pecados, de que Deus é justo e providencia justiça para nós. Então o arrependimento, por isso que nós já falamos aqui que os ímpios se arrependem. Sim. O arrependimento deles é sincero? Pode ser. Tem valor humano, prático? Tem, porque é no âmbito das relações humanas. Mas resolve o seu problema espiritual com Deus? Não. Se não for acompanhado de fé em Cristo, se não for baseado na justiça de Cristo, se não se fundamenta na doutrina da justificação pela fé, não serve para livrá-lo do inferno. Serve para resolver seus problemas interpessoais, serve para promover reconciliação com o seu próximo, mas com Deus, não. O arrependimento que gera vida, o arrependimento que leva à reconciliação com Deus, é o arrependimento produzido pelo Espírito Santo por meio da palavra, como exercício de fé. Então veja aí, alguém abre e leia Joel capítulo 2, versículos 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Muito bom. Ele está dizendo assim: volte-se para Deus. Esse é o arrependimento bíblico. Voltem para Deus, chorando, lamentando os vossos pecados, buscando o auxílio dele. Esse é o arrependimento bíblico, que leva o indivíduo para Deus, para buscar a misericórdia e a graça de Deus, humilhado, contrito, com o coração rasgado diante do Senhor, entendendo a grandiosidade do seu pecado, o tamanho da ofensa que o seu pecado produz, da rebeldia, do quanto nojento e hediondo é o pecado, por aquilo que ele faz na minha relação com Deus. Isso é o arrependimento bíblico. Então diz assim: volte-se para Deus. Então o arrependimento bíblico leva o pecador para Deus, para o Senhor. No Salmo 103, ele é um hino, um louvor à misericórdia de Deus, né? E no Salmo 103, que não está aqui na nossa referência, mas tem uma parte bem significativa no Salmo 103, quando ele diz assim, que devemos louvar pela misericórdia de Deus, que é quem nos perdoa. E aí ele diz assim: porque a sua misericórdia, primeiro ele diz assim: porque a sua ira dura por um tempo, mas a sua misericórdia dura para sempre. Então é um louvor à misericórdia de Deus e um estímulo a buscar esta misericórdia. Mas de quem o salmista está falando? Ele está falando do povo de Deus, dos crentes. Ele está falando daqueles que já foram alcançados por essa misericórdia, sendo feitos povo de Deus pela fé no Messias, pela fé em Cristo, que devem continuamente buscar a misericórdia de Deus em arrependimento e confissão de pecado. Ele diz: porque a misericórdia de Deus para vocês está à sua disposição diuturnamente para todo sempre. Isso não pode ser para um ímpio, para um não regenerado. Veja que o texto diz assim: porque a ira de Deus dura por um pouco. Ele está falando que aquela ira disciplinadora de Deus sobre o seu povo, aquela ira que desperta, fere a consciência, aquela ira que gera consequências de pecado para poder ferir nossa consciência,
que leva Deus a disciplinar a gente, mas como filhos e não como inimigos, como ímpios, como condenados. Ele diz, então essa ira, ou seja, esse mover reprovador de Deus, essa rejeição de Deus a nós, pelo que fazemos, dura por um pouco. A disciplina divina dura por um pouco, mas sua misericórdia dura para sempre. Então ele está falando daqueles que é alvo da contínua misericórdia de Deus, porque é feito povo de Deus, porque pertence a Deus pela obra salvadora de Cristo. Mas quando se fala do ímpio, olha o que é que João diz: que aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida, e sobre ele é removido a ira de Deus. Mas o que não crê em Cristo Jesus não tem a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. Agora veja que com o ímpio é o reverso. A misericórdia é pontual. Deus tem alguns momentos de misericórdia. A misericórdia de Deus dura por um tempo na vida do ímpio, suportando e mantendo vivo mesmo merecendo morrer. Sua misericórdia faz com que ele mantenha vivo mesmo merecendo morrer e ir para o inferno. Sua misericórdia na vida de um ímpio dura por um pouco, mas sua ira dura para sempre. Então é o contrário. Aí o ímpio está debaixo perenemente da ira de Deus. Quando ele é convertido, a ira é suspendida e a misericórdia é permanente. E a ira é temporal para disciplina e santificação. Entenderam aí? Então ele diz, então o que é que o crente busca quando ele se arrepende? Ele está consciente de que há uma misericórdia divina perenemente à disposição dele, constante, diuturnamente à sua disposição em Cristo. É a certeza que há o perdão, porque há uma misericórdia contínua para ele, por causa de Cristo, pelo efeito perene da obra de Cristo sobre nós. Veja aí o Salmo 130, Salmo 130, versículos de 3 a 7, quem achou ler? 103, mas é muito grande. Se alguém conseguir pegar a seção específica que eu quero, não sei se são os últimos versículos, vai te não ler todo, na parte que ele diz, a sua ira dura por um tempo, mas sua misericórdia para sempre. Quem achou aí, me ajude. É o 9, lê aí. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Mas tem uma expressão bem específica que eu disse, porque a sua ira dura por um tempo, mas a sua misericórdia dura para sempre. Está aí nesse texto aí, tá não? Tá não? Então eu estou confundindo os textos. Não estou? Então o mais próximo é isso aí que o senhor falou, né? De que ele não permanece irado com o seu povo, mas é constantemente misericordioso. E o anterior ele diz o que é que ele disse? É sobre a ira, não? O 103, né? Então é porque eu estou confundindo, eu estou citando outro texto, mas esse aí é um louvor à misericórdia de Deus e mostrando como ela é constante sobre a vida do povo de Deus, e não do ímpio, e não do não regenerado, que João deixa isso bem claro. O não regenerado está debaixo da ira. Quando ele crê em Jesus Cristo, ele sai desta ira e fica debaixo da misericórdia. Ou você está debaixo da perene ira de Deus, ou debaixo da sua perene misericórdia. Porém, dentro da perene ira, este indivíduo experimenta um pouco da misericórdia de Deus. E dentro da própria misericórdia, experimentamos um pouco da sua ira para a disciplina, para a correção, para a santificação. Deus não permanece irado contra o seu povo. Por quê? Porque sobre o seu povo está a sua misericórdia. Baseado em quê? Baseado na obra de Cristo. Então veja aí, Salmo 130, versículos de 3 a 7, quem achou ler?
130. Do 3 a 7. É. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. É bem interessante que a tradução dá uma ideia de que ele está trazendo um questionamento, ele está analisando uma hipótese, ele está criando uma hipótese. Deus, se tu levasse em consideração o pecado, mas a ideia não é essa, a ideia da expressão hebraica é: como tu levas em consideração o pecado? Que Deus leva em consideração o pecado, porque o texto diz assim: se o Senhor, né? Como é o primeiro versículo? Se Deus... Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ou seja, Senhor, se tu estiver vendo, se tu te levar em consideração o pecado, se o pecado de fato for algo que tu não gosta, se o Senhor estiver de olho mesmo no pecado e contabilizando ele, quem vai se livrar? Em outras palavras, ele está dizendo assim: se o Senhor for fiscal mesmo do comportamento humano, registrando cada comportamento, cada desobediência, quem é que vai se justificar diante de ti? Quem é que vai se livrar da tua condenação? E Deus faz isso? Faz. A Bíblia diz que Deus está registrando todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos, e vai nos julgar de acordo com cada ato desse. Porém, veja o que é que ele diz: Senhor, se tu levasse em consideração o pecado, e leva, quem subsistiria? Quem se manteria de pé diante do Senhor? Mas aí veja que aí, onde é que está a esperança? Ele primeiro começa com desespero, que todos são pecadores aos olhos de Deus, e por isso ninguém vai ser absolvido, porque Deus de fato conhece e vai lançar sobre o nosso rosto todos os nossos atos. Mas contigo está o perdão e a misericórdia. Por isso minha alma buscará a ti, porque em ti está a misericórdia. Deus leva sim em consideração o pecado, mas Deus providencia libertação para o pecador em sua misericórdia e graça em Cristo. Ele está dizendo: Deus sim leva em conta o pecado, mas ele não é só a fonte de julgamento, ele também é a fonte de salvação, de libertação. Por isso que eu acredito que no julgamento do Senhor estará diante de nossa consciência, de nossos olhos, nossa vida de pecado, mas a justiça de Cristo, a certeza de que a justiça de Cristo cobre a nossa vida de pecado, para mostrar que a nossa salvação é a graça e a misericórdia de Deus, fundamentada na justiça de Cristo e não nossa. Então, se o Senhor levar em consideração o pecado, quem subsistirá? Ninguém. Mas Deus é a misericórdia. Então, o arrependimento é a busca pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus, que Deus não nos trate conforme os nossos pecados, que Deus não nos dê o que merecemos. Por isso que o arrependimento bíblico reconhece a hediondez do pecado e o que ele merece, condenação. O que é que a gente busca diante de Deus? Que ele nos livre da condenação. Isso é que é misericórdia. Senhor, não me dê o que eu mereço, não me puna, não me destruas. Você pode ver todos os exemplos bíblicos de verdadeiro arrependimento. O que é que esses indivíduos fazem? Clama para que Deus não os destrua, não se afaste deles, não repulse de sua presença, porque ele sabe que é isso que eles merecem. Esse negócio do indivíduo ficar diminuindo a gravidade do seu pecado, diz: não, mas todo mundo faz, Deus no final das contas vai me acolher, porque ele sabe que eu sou fraco. Não, eu mereço ir para o inferno, que Deus me fulmine.
O que eu tenho que pedir é que Ele tenha misericórdia de Deus, de mim, que Ele não me dê o que eu mereço. Eu mereço mesmo é ser banido, é ser rejeitado. Então eu clamo pela misericórdia, para que Deus em Cristo seja satisfeito e não me puna, e não me destruas. Isaías, quando teve consciência da santidade de Deus, falou isso: não sou digno de estar na presença do Senhor, sou um homem impuro, né? Desmaia diante do Senhor, tamanha a consciência de sua pequenez, de sua insignificância, de sua pecaminosidade. E aí vem o anjo do Senhor, que tipifica Cristo, que simboliza Cristo, toca em seus lábios e o purifica e diz: fica de pé, levanta, fala com o Senhor, mostrando que por meio do mediador podemos nos achegar confiantes, mesmo feridos com a consciência do pecado, confiantes de que alcançaremos misericórdia. Por isso que ele diz: minha alma anela por ti, minha alma anseia por ti, minha alma busca por ti, porque em ti está a misericórdia. Então o verdadeiro comportamento do crente diante do pecado não pode ser o de fugir de Deus, deve ser o de fugir para Deus, o de correr humilhado, dizendo: Deus, pequei, tem misericórdia de mim. Não é fugir, tentar se esconder de Deus. O pecado, a consciência do pecado deve me quebrantar, me humilhar, mas me levar assim quebrado para Deus. Por isso que ele diz: Senhor, buscarei a ti, minha alma anela, anseia, porque contigo está o perdão e a misericórdia. Então, consciente do pecado, eu sou levado pelo arrependimento, pela obra do Espírito Santo, a buscar a misericórdia de Deus, a graça de Deus em Cristo. E agora, com o Evangelho, com a compreensão plena de como Deus providenciou a nossa salvação por meio do Messias, fica muito mais forte, mais clara a nossa busca por Deus como fonte de misericórdia, entendendo como essa fonte é Cristo, como Ele providenciou isso, como Ele fez isso, como a sua misericórdia se manifestou plenamente a nós. Então, o arrependimento leva o crente a buscar a misericórdia e a graça de Deus em Cristo, na sua confissão. Aí o texto continua. Alguém lê aí Jeremias 31, versículos 18 e 19. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me, fui castigado como novilho, ainda não tomado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor teu Deus. 19. Na verdade, que depois que me converti, tive arrependimento, e depois que fui instruído, bati na minha coxa, fiquei confuso e também me envergonhei, porque suportei o próprio da minha mocidade. Que descrição de arrependimento profundo, né? Cheio de elementos emocionais, psicológicos fortes aí. Primeiro, esse é um texto muito emblemático, que ele diz assim: converte-me e converter-me-ei. Converte-me e eu vou me converter. Ou seja, move meu coração para ti e eu vou na tua direção. É por isso que a gente diz assim, quando fulano se converteu, não é de todo errado, mas o melhor é dizer assim: quando Deus produziu arrependimento no seu coração, né? Converte-me e eu vou me converter, né? Mostrando exatamente que é uma obra. Ele estava endurecido, embrutecido. Davi fala sobre isso no Salmo 32, né? Que ele diz que ficou embrutecido, que ele não confessava, ele não falava do seu pecado. Asaf, no Salmo 73, também fala de que ele estava embrutecido, ele estava como que um animal, que o seu coração estava duro e ele estava rebelde como um animal selvagem, animalesco, né? Sem compreender. Aí ele diz assim, mas aí o texto de Jeremias, ele diz assim:
converte-me e eu me converterei. E então, convertido, terei vergonha, baterei em mim mesmo, na minha coxa, ficarei revoltado. Por que eu estava assim? Por que eu estava andando rebelde contra Deus desse jeito? Por que eu estava nesse caminho duro, com ódio de mim mesmo e com vergonha do meu pecado? Olha que descrição fantástica de arrependimento verdadeiro. Tive vergonha quando eu tomei consciência de que eu estava em rebeldia, em desobediência do que o pecado estava fazendo em minha vida. Eu fiquei com vergonha da minha rebeldia, da minha desobediência, da minha resistência ao Senhor. Tive vergonha. Então, o arrependimento segundo Deus produz esta consciência do pecado, esse desejo de buscar a misericórdia de Deus. Então, ao alcançar a misericórdia de Deus, somos feridos em nossa consciência, somos humilhados em nosso pecado, sente a tristeza, o horror de ter ofendido ao Senhor. Veja aí 2 Coríntios 7, versículos 10 e 11. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém quer pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produzir isso mesmo em vós. Porque segundo Deus fosse conquistado, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vinda, e tudo desse para onde está inocente e inocente. 10 e 11? Então ele diz assim: olha, não é simplesmente chorar, porque existe a chamada lágrima de crocodilo, né? O indivíduo que chora só para promover comoção ou para desviar o foco dele, não chora de arrependimento, verdadeiro arrependimento. Então a ideia aí é que, ele diz, que não é o choro em si, a tristeza é mais do que meramente chorar, mas a tristeza aí é o lamentar por algo, é ficar extremamente abatido, deprimido. Está aí uma depressão boa, por causa do pecado. A gente se deprime porque as contas estão ruins, porque está doente, porque as pessoas não estão fazendo as coisas como a gente quer, porque as coisas não estão certas. Mas eu quero ver se deprimir pelo pecado. Está aí uma depressão boa, deprima-se. A graça de Deus vem rapidinho sobre a sua vida. Deprima-se por causa do pecado. Diz: ah, meu Deus, não sai daqui enquanto não me livrar do pecado. Olha, coisa boa, faz isso aí. Não faz, né? É isso que ele está dizendo. O arrependimento segundo o mundo é um arrependimento fingido. A tristeza segundo o mundo é uma tristeza, como já falamos aqui, é uma tristeza gerada pela consciência dos danos materiais e humanos dos seus atos. Eu estava estou estudando um tema específico da cultura geral, e aí eu estava vendo o indivíduo de quem eu estou absorvendo algum conhecimento. Aí ele estava falando sobre, aí tem muita espinha, tem que saber, é com jeito mesmo, é com muito jeito, tem muita espinha. Aí ele estava falando sobre o conceito de mentira, né? Aí ele estava falando da mentira social. Ele já tendo aquilo como algo certo e necessário. Ele não estava só justificando, ele estava dizendo assim: é uma questão de sobrevivência das relações humanas, a mentira social, a mentira branca. A maior parte do tempo eu omiti o que penso sobre algo, sobre as pessoas. Então ele está dizendo assim: esta mentira é uma questão de sobrevivência das relações. Então as pessoas, isso não é nem certo e nem errado. Primeiro, a relativização do conceito moral. Isso não é nem certo nem errado. Qual é o conceito? O que funciona e o que não funciona. O que faz bem e o que faz mal. O que traz, então você mede. O que tem consequências mais positivas, você cultiva. O que tem consequências mais negativas, você vai evitando. Então ele diz assim: a mentira branca, ela é boa, ela tem mais benefício do que prejuízo.
porque eu fico evitando de falar o tempo todo o que eu penso sobre as pessoas. Então já pensou se eu ficar o tempo todo o super sincero, ficar falando? Mas quem disse que ser verdadeiro é ficar o tempo todo falando o que eu acho e penso sobre as pessoas? Daí já parte de um pressuposto errado de que ser verdadeiro é sempre expor o que se pensa e acha sobre tudo. Não. Ser verdadeiro é falar corretamente aquilo que precisa ser dito dentro das relações. Nem tudo precisa ser dito, mas o que é preciso ser dito, que faz parte de uma informação que não pode ser negada, eu preciso dizer e falar, ainda que isso traga desconforto e um incômodo na relação, mas precisa ser dito. Mas nem tudo que você pensa sobre o outro ou sobre o que o outro faz, você precisa dizer. Existe isso. Então, o que é que eu estava percebendo na conversa daquele indivíduo? Exatamente esta relativização e este conceito de que bom e ruim está relacionado ao dano que isso causa, se isso traz prejuízo ou não, se prejudica as pessoas ou não. Não tem um conceito moral absoluto relacionado a Deus. Então, por isso que Paulo diz assim: a tristeza segundo o mundo. O que é a tristeza segundo o mundo? É o abatimento dos homens, é o entristecimento dos homens pelos danos dos seus atos, pelo que os seus atos produzem de prejuízo pessoal para ele. Essa tristeza que produz o arrependimento natural dos homens, ela não é segundo Deus, é segundo a condição natural dos homens, que se baseia no princípio relativo de que bom e ruim, certo e errado, tem a ver com o que prejudica ou não, com a quantidade de benefícios ou malefícios. O que é funcional é um princípio de convenção. Se funciona, se não prejudica as pessoas, beleza. Então a mentirinha branca diz assim: é necessário para a convivência social, tá? Aí, este conceito não é bíblico. Mentira é sempre mentira, branca, preta, azul, amarela, vermelha. Mentira é sempre mentira e deve ser rejeitada por nós, confessada e abandonada. Aí, mentira, verdade e meia-verdade. Que meia-verdade? Não caso dizer meia-verdade. Você pode dizer que em uma informação o indivíduo falou a verdade e em outra, na sua fala toda, assim, tudo que ele falou ali foi meias verdades. Não tem meia verdade, ou é verdade ou é mentira. O que pode acontecer é que na fala do indivíduo existem verdades e mentiras. Ele pode ter afirmado verdades e a verdade é 100% verdade, e ele pode ter afirmado mentiras mascaradas de verdade, que aí é sofisma. Sofisma não é meia verdade, sofisma é mentira mascarada, é mentira manipulada, com caricatura de verdade, com maquiagem de verdade, mas não é verdade, não tem meia verdade. Nisso aqui até aqui não, ou você afirma verdade ou você afirma mentira. A sua fala pode estar misturada de verdades e mentiras. Então isso quer dizer que ele falou então meias verdades? Não, ele falou verdades e mentiras. Seja capaz de detectar onde ele falou a verdade e aonde ele mentiu. Aqui ele mentiu, e aqui não foi meia mentira, não, foi uma mentira toda. Aqui ele falou a verdade e não foi uma meia verdade, não, foi verdade. Pode ter imprecisões nas informações, mas verdade é verdade. Meia verdade, isso não existe. Pastor, isso é uma meia verdade. Não existe meio crente. Aí vem, fulano é meio crente. Eu não sei o que é meio crente. Meia fé, tem metade de uma fé, metade de uma salvação. Não existe. Ou é ou não é. Tem metade crente não. Ou você é crente ou você não é crente. Você é salvo ou você não é salvo. Você pode ser um crente com falhas, inconsistência na sua fé, que está em crescimento, fraco, frágil, mas crente.
Então, essa ideia de meio crente é a ideia dos que defendem o arrebatamento da igreja, que vai metade da igreja e a outra metade fica. Os crentes fiéis vão para o céu e os crentes fracos ficam. Os meios crentes ficam. Os crentes todos vão para o céu, né? O todo crente vai para o céu e o meio crente fica na terra. O cabo é meio crente, quer dizer, mais ou menos crente. Aí fica na terra e vai tentar completar a outra metade com seu esforço no período da tribulação. Então o cabo é meio crente quando está aqui, aí na tribulação ele vai ficar crente todo. Meio crente, tem meio céu, meia salvação. Não existe isso. Tem meio inferno, final das contas, não tem nada. Isso é engodo. Não existe isso. Ou é verdade ou é mentira. Então, Paulo está dizendo assim: a tristeza segundo o mundo é uma tristeza de conveniência. Você vê aquele indivíduo que falamos aqui o exemplo de Saul, né? Que Saul, quando é confrontado no seu erro por desobedecer a palavra do Senhor, ele fica se justificando, ele diz assim: não, eu obedeci, não, eu fiz como teu Deus mandou. Aí não se arrepende, não demonstra nenhum tipo de arrependimento, de tristeza, todo austero, todo arrogante, soberbo, né? com a expressão altiva, se justificando: eu sou o rei e eu fiz sim o que teu Deus mandou. Aí o Samuel disse assim: tá bom, você rejeitou a Deus, Deus também te rejeitou, ele vai tomar o teu trono e vai dar para outra. Ele segurou: peraí, rasgou a veste dele e disse: como rasgastes a minha veste, Deus tomou de tuas mãos o reino e deu para outro que é melhor que tu. Meu Deus, eu pequei contra o Senhor. Começou Saul a chorar e dizer: pequei contra Deus, vamos, Samuel, sacrificar ao Senhor para Deus me receber de volta. Arrependimento segundo o mundo é um arrependimento de conveniência, baseado nas perdas e danos dos seus atos, e não da consciência ferida por desobedecer a Deus e por ter a necessidade de clamar por misericórdia para que Deus não nos destrua conforme o nosso merecimento. Então, Paulo está dizendo: a tristeza segundo o mundo não leva para Deus, não produz verdadeira mudança de vida. A tristeza segundo Deus, o versículo 11 é muito emblemático, muito significativo. Ele diz assim: a tristeza segundo Deus leva para Deus e ainda produz mudança. Ele diz assim: temor, respeito, zelo. Começa a gerar amor pela verdade, pelas coisas de Deus, zelo, um desejo de ter uma vida mudada mesmo. Tristeza segundo o mundo, tristeza natural, tristeza porque quando foi que ele viu que havia feito, pelo prejuízo que as coisas deu para ele, ver a morte de Cristo. Esse prejuízo pode ser não material, pode, uma decepção com o dano que seu erro causou às pessoas. A morte de um inocente, ele viu que era um inocente, a morte de um inocente, a conspiração que ele estava concordando com. Claro, ele não foi inocente ali, ele sabia da conspiração e da maldade que movia o coração dos fariseus, de ter se envolvido com algo tão hediondo, tão mal, tão cruel, tão perverso, de estar movido pela ganância de se enriquecer, de ter vantagem material com aquilo ali. Então, você vê que parece ter todos os elementos de um arrependimento genuíno, né? Judas, porque ele toma consciência do mal que fez contra um inocente, toma consciência de que participou de uma conspiração maldosa, toma consciência de que estava sendo avarento, enriquecendo às custas da destruição e da difamação da vida de alguém, devolve as moedas como sinônimo de que aquilo feriu sua consciência de alguma forma, mas seu arrependimento não o leva para Deus nem para Cristo. Leva para a morte. Não levou para Cristo, porque ele poderia aparecer ali para Cristo ou se juntar aos outros e dizer: estou muito arrependido de ter feito isso. Para mim, Pedro fez algo semelhante, né? Não com a consequência tão explícita de Judas, mas também foi tão covarde, foi tão também desprezível em relação a Cristo, e chora humilhado, toma consciência do que fez contra o seu Senhor, e vai para quem?
Para quem Pedro vai? Pedro vai para Cristo. Pedro volta-se para Cristo. Quando encontra Cristo, fica com vergonha, humilhado, mas o Senhor o chama, lembrando o que havia dito para ele, que Cristo era o intercessor de sua vida, de que ele se arrependeria e serviria a Cristo. Diferente de Judas, seu arrependimento não... qual é a prova de que o arrependimento de Judas não é verdadeiro e de Pedro é? Porque Pedro foi sincero e chorou? Não, Judas foi sincero, chorou e ainda devolveu a moeda. Esta é a diferença. Como Judas não é um eleito e não tem Cristo como seu intercessor, não tem graça salvadora para ele, seu arrependimento não leva para Deus, seu arrependimento leva ao desespero. Como nós já falamos aqui, que no dia do juízo final vai ser o arrependimento coletivo da humanidade. No dia do juízo final, os ímpios, tudo consciente de que são pecadores, rebeldes contra Deus, que viveu em desobediência, que merecem ir para o inferno, porém um arrependimento que leva ao desespero. Isso é um inferno. Lembra do rico e Lázaro da parábola de Cristo? Enquanto Lázaro está lá em paz, tranquilo, como é que o rico está? Em tormento. Não é só tormento de fogo queimando, é tormento de alma, tormento de consciência. Tormento de consciência. Diz assim: manda alguém lá para que meus parentes não venham para cá. Eu estou em tormento. Pede Lázaro para aliviar, colocar um dedinho de água e aliviar aqui que eu estou em tormento. Minha alma está em angústia, em tormento. Consciência do seu pecado, consciência de seu merecimento do inferno, consciência de que não há mais jeito para ele, que o seu caso é irreversível, que não tem como ele sair do inferno. Desespero de tentar livrar alguns seus parentes de ir para lá como ele. Olha que desespero. Então o arrependimento natural, o arrependimento que virá na consciência de todos os ímpios no dia do juízo, que é o maior movimento de arrependimento, que é o arrependimento coletivo da humanidade, vai ser no dia do juízo, que todos vão se curvar diante de Cristo e reconhecer que são pecadores e que merecem ir para o inferno. Só que é um arrependimento que causa desespero, como Judas. Sua consciência ferida de culpa o levou ao desespero. Não é só porque ele se matou. O se matar é sinônimo, é símbolo de como estava em desespero sua alma. O problema é que sua alma não encontrou graça salvadora. Sua alma não encontrou Cristo. Não foi levada para Cristo, foi levada ao desespero. Então, aí Paulo diz em Romanos que a tristeza segundo o mundo. Então o mundo tem tristeza, o mundo tem culpa, o mundo tem consciência de culpa esporadicamente, o mundo tem arrependimento, mas é segundo a condição natural do homem, principalmente baseado em convenções, na conveniência do dano e do prejuízo dos seus atos. Mas o arrependimento segundo Deus tem uma peculiaridade: ela leva o arrependido para a misericórdia de Deus, leva ele para Deus. Por que que necessariamente faz isso? Porque é produzido pelo Espírito Santo, por meio da palavra, fazendo aquilo que Cristo disse que era a função do Espírito, convencendo do pecado, mas também da justiça e do juízo. Convencendo não só da sua condição de pecador, mas da condição de Cristo como Salvador e de Deus como Pai misericordioso e libertador do seu povo. Então, o texto mostra como o arrependimento leva a gente para Deus, para o Senhor, buscando a sua misericórdia em Cristo, entristecidos. Então, a tristeza aí não é simplesmente chorar e lamentar os danos, o prejuízo, mas é lamentar a ofensa a Deus, é lamentar como o pecado nos afasta de Deus, é lamentar diante de Deus, corandeu, diante de Deus, diante da sua presença, consciente de sua santidade, que eu estou buscando a Ele, ao Senhor. Então vejam aí, Paulo mostra essa distinção de tristeza natural
e tristeza sobrenatural, tristeza produzida pelo Espírito Santo, tristeza produzida pelo coração do homem, que produz arrependimento natural, mas a tristeza segundo Deus. Eu não sei se é o versículo 11, alguém repete o versículo 11, eu achei tão bonita a conexão que ele faz do arrependimento divino, o arrependimento segundo Deus, produzindo um comportamento diferente, produzindo uma vida diferente. Veja aí, se eu não estou enganado, ele faz essa ponte aí, versículo 11, repita aí por favor. Foi o que? Foi 2 Coríntios 7. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes conquistados, que a defesa tem indignação, que é temor, que é saudades, que é zelo, que é vida. Em tudo destes provas de estar inocentes neste assunto. Que coisa fantástica. Paulo dizia: eu confrontei vocês e vocês produziram arrependimento. Por isso que a segunda carta é muito significativa aos Coríntios, porque na primeira carta Paulo desce o sarrafo nos crentes de Corinto. Ele bate mesmo para ver o crânio abrir e a massa cefálica lá no chão batendo assim, ó. Ele bate mesmo sem dó. Ele diz assim: mas eu não sou sadomasoquista, eu não quero simplesmente produzir sofrimento em vocês. Eu quero ser um instrumento de Deus para produzir tristeza segundo Deus, arrependimento sincero e verdadeiro. E aí Paulo vai falar de que provavelmente a segunda carta ela é resultante da viagem, do que Paulo viu depois da sua viagem, depois de estar com aqueles irmãos ali. Ele diz assim: eu vi que há sinais de que houve tristeza segundo Deus, de que houve verdadeiro arrependimento, de que foram divinamente contristados, por Deus foram contristados. Aí diz assim: que zelo, que amor, que dedicação, que mudança. Olha que coisa fantástica. Ele diz assim: que esfera diferente eu vi aqui, que movimento diferente, que comprometimento diferente eu vi aqui. Eu vi de vocês quando eu estive com vocês. Que temor. Então, arrependimento verdadeiro, bíblico, ele reforça, ele anima, ele tonifica as virtudes cristãs, ele intensifica as virtudes cristãs, de comprometimento, de temor, de reverência, de busca de crescimento espiritual, de engajamento com o reino de Deus, com as coisas de Deus. Você acaba de estar arrependido, você não vê mudança nenhuma, comportamento, você não vê comprometimento nenhum, você não vê zelo pelas coisas de Deus, preocupação em não cair naquele mesmo erro e ficar ali de novo flertando de novo. Não houve arrependimento de verdade. Aí Paulo diz assim: olha, a tristeza segundo Deus produz crescimento de temor, de reverência, de comprometimento, de zelo pelas coisas de Deus. Aí vejam, continuando, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículos 46 a 48, Ezequiel 14, 6. Vamos por parte, vamos lá. 1 Reis 8, 46 a 48. Então, o arrependimento gera essa tristeza, esse desejo de abandonar o pecado, de voltar-se para Deus, com a intenção de andar constantemente com Deus em todos os caminhos da nova obediência, esforçando-se para isso. Veja aí, 1 Reis 8, 46 a 48. Outro abre Ezequiel 14, 6. Quando pecaram contra ti, pois não há homem que não peque, e tu indignares contra ele, os entregares às mãos do inimigo, assim que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto de ti, e na terra onde foram levados cativos, caírem em si, e se cometerão, e na terra do seu cativeiro dizendo: pensamos erradamente e procedemos e cometemos iniquidade, e se converteram a ti todo o seu coração e toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que o levaram cativo, e orarem a ti, voltaram para a sua terra, e direi aos seus pais, certo que vai para essa cidade, e escolhi
Esse texto é bem interessante, que ele está orando, falando de como Deus vai tratar o seu povo ao longo dessa caminhada. Assim, ó, Senhor, quando o povo, que é Salomão, né? Quando o povo pecar contra o Senhor, e o Senhor levá-los cativos, né? Humilhá-los, que o Senhor produza esse arrependimento, que eles se voltem para Ti, mesmo sofrendo os danos do seu erro, mesmo diante do inimigo, ou seja, mesmo estando lá cativo, que imediatamente eles se voltem para Ti. É bem interessante isso. Ele está mostrando que o arrependimento que Deus vai produzir no coração do povo de Deus deve produzir imediata mudança, pelo menos de comportamento, de direcionamento do seu coração, da sua vida. Às vezes a gente confronta o crente em determinados erros na sua vida, aí ele diz assim, não, isso é muito comum dos ímpios, né? E quando você pega o evangelho para o ímpio, aí ele diz assim, eu estou organizando a minha vida, eu estou botando as coisas em dia, pagando as contas, resolvendo as coisas aí, que eu quero ir para a igreja, eu quero ser crente, mas eu quero ser crente de verdade. Eu quero ser uma pessoa, eu não quero enganar ninguém, não quero ser hipócrita. Aí você até diz assim, fulano, coisa bonita, né? Não é bonito não, muito feio mesmo. Isso aí é um enganador. Pensa no indivíduo idólatra, arrogante, soberbo, é esse indivíduo aí. Eu estou organizando a minha vida para entregar o melhor para Deus. Parece até bonito, né? Eu ir de coração e alma. Onde está o erro aí nessa fala? Está exatamente na ideia desse indivíduo de que ele é capaz de produzir mudança em si mesmo, que o esforço vem dele, que ele tem que consertar a sua vida para servir a Deus. É o contrário. É claro que o indivíduo precisa ser santo para servir a Deus, mas quem o santifica não é ele mesmo, não. Ele tem que se humilhar imediatamente onde ele está, diz assim, Senhor, eu sou um miserável pecador. Lembra Jesus da oração, descrevendo isso na oração do publicano e fariseu, né? O fariseu dizendo assim, olha como eu estou já em um nível altíssimo de perfeição, eu faço isso, não faço isso, eu faço isso, eu ando assim, eu não sou como este aí, esse indivíduo, né, que está consertando a sua vida para se ver santo diante de Deus, para se ver merecedor de estar na presença de Deus. Aí o outro diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não tenho coragem nem de olhar para o céu, eu não tenho coragem nem de levantar meu rosto, tem compaixão de mim, pecador. Jesus diz, quem votou justificado? Quem? O que se humilhou. Arrependimento é humilhação, é produzindo humilhação contínua, de que eu sou pecador e que preciso continuamente da misericórdia e da graça de Deus na minha vida. Aí ele diz assim, quando eles se arrependerem, que se voltem para Ti, ainda no cativeiro, lá ainda, não espera voltar ao templo, não espera voltar para a terra prometida, restabelecer, diz assim, não, quando eu estou aqui me organizando, alguns crentes já falaram isso para mim, pastor, eu estou organizando a minha vida, eu queria servir mais, eu queria ser mais útil na igreja, mas eu estou me organizando, minhas finanças, meu dinheiro. Aí eu disse, meu irmão, serve hoje com o que tu tem? Tu não tem vontade de servir? Mas é mentira, tem não tem. Porque quem tem vontade de servir, serve agora, hoje, com o que tem e com o que é. Quando o indivíduo tem vontade de servir, ele é mendigo e serve o próximo, com compaixão, com altruísmo, com envolvimento, com engajamento, com companheirismo, serve. E serve mais muitas vezes do que quem tem dinheiro, que não serve, compra, manipula. Então, a disposição de servir, ela move imediatamente. Então ele diz assim, Senhor, quando tu tratar o coração do teu povo, que eles se arrependam lá, ainda na terra dos estrangeiros, comece a louvar a Ti, comece a clamar, buscar ao Senhor, dizer, Deus, perdoa-nos por ter rebelado contra o Senhor, e merecíamos sair de nossa terra e ser punidos, que eles se voltem quando estiverem lá. Você não tem que esperar subir, chegar na boca do poço para clamar a Deus, não, é no fundo do poço que você olha para cima e clama por Deus, como alguém já disse, que a grande vantagem do fundo do poço
é que você só tem para cima para olhar. A vantagem do fundo do poço é isso, você só tem para cima, para olhar para cima, você não tem mais para onde olhar. Então você olha para cima e diz: oh meu Deus, alguém me ajude, por favor. Você só tem para cima, não tem mais para onde olhar. A vantagem do fundo do poço. Então, você não tem que esperar sair do fundo do poço, você não tem que esperar resolver as coisas na sua vida, você tem que clamar a Deus hoje, você tem que buscar ao Senhor, é hoje, é agora. Sua vida está toda desregulada, diz: Senhor, eu me comprometo diante de Ti, de buscar a mudança, de fazer o que é certo, me ajuda, Senhor, eu preciso da Tua miséria, da Tua graça, para eu sair dessa situação, eu quero Te servir hoje, está tudo bagunçado, mas tem misericórdia, me perdoa os meus pecados, transforma a minha vida, abre as portas para resolver esses problemas todos meus. Não, eu estou resolvendo minha vida aí para buscar a Deus, para servir a Deus. Não, primeiro não é você não consegue resolver a sua vida embaralhada pelo pecado, amarrada pelo pecado com seu esforço, não. Você precisa. Sim, chegou ao fundo do poço, chegou ao desespero, e disse assim: Senhor, tem misericórdia de mim, ajuda-me. O Salmo 116, né? 116, ele diz assim: cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, então clamei: ó Senhor, livra a minha alma. Olha que coisa fantástica, que descrição de angústia psicológica, pela consciência de desespero, pela consciência do seu pecado, que ele está afastando de Deus, que ele está destruindo a sua vida. Ele diz: Senhor, eu não resolvo isso sozinho nunca, tem misericórdia, Senhor, ajuda-me. Está tudo desorganizado e errado em minha vida, eu vou me organizar para ir para a igreja. Mas para a igreja é hoje. Eu vou organizar minha vida para orar, eu não me sinto nem digno de orar. Você tem que orar é porque é indigno. Deus, tem misericórdia de mim, não é porque você é digno não. Os dignos não oram, os dignos estão diante de Deus sem precisar de mediação. Esse é só Cristo, o resto é tudo indigno. Precisa da mediação de Cristo para orar, para estar diante do Senhor. Você tem que ir orar é porque é indigno e mau e perverso e cruel. Você tem que clamar por ajuda, porque exatamente não pode resolver isso sozinho, porque você é fraco mesmo, é pecador como eu, precisa de Cristo, precisa da igreja, precisa da comunhão, precisa da palavra, precisa de pessoas orando por você, ajudando você, precisa mais de Cristo. Estou organizando a minha vida para ser mais comprometido. Não, primeira coisa, arrependa-se, confesse seu pecado, clame pela misericórdia de Deus e mova-se. Então ele diz assim: Senhor, quando estiverem lá no cativeiro, que eles se voltem para Ti lá, porque o arrependimento produz uma busca por Deus imediatamente. Não tem esse negócio: estou me organizando para buscar a Deus, não. Estou buscando a Deus para que Ele organize minha vida, para que Ele transforme a minha vida, para que Ele, pela sua misericórdia, mude meu coração. Não sou eu. A gente acha nobre, né? A pessoa dizer assim: estou me organizando aí para estar mais na igreja. Eu lembro sempre quando eu falo sobre essas coisas de um irmão de uma das igrejas que eu pastoreei. Ele disse, ele ia para a igreja com muita dificuldade, com a família, não tinha carro, ia a pé, havia uma certa distância, e ele ia até com uma certa regularidade, mas chegava na igreja de táxi, era esbaforido, e às vezes estava terminando de arrumar as crianças, tinha uma criança especial, era muito difícil, era um desafio grande para ele. Aí ele dizia para mim assim: pastor, eu estou orando a Deus para Ele melhorar minhas condições, para eu ser mais assíduo na igreja, para eu conseguir ter um carrinho e vir para a igreja com mais assiduidade. Deus abençoou, ele arrumou mais um emprego, as horas de trabalho dele aumentou, ele começou a ganhar mais dinheiro, comprou um carro. Resultado, largou a mulher, saiu da igreja e... Quer melhorar a vida para servir mais a Deus? Quer não, quer nada, quer não. Se eu quero servir a Deus, eu sirvo hoje.
Se o Espírito Santo produziu um desejo de servir, é hoje, é agora, é a minha vida. Eu preciso de mudança, de transformação, eu preciso de correção na minha vida, é hoje, por isso que eu busco desesperadamente pelo Senhor. Isso é arrependimento segundo Deus. É esperar as coisas melhorarem para eu servir, buscar Deus, não. Eu busco e o sirvo hoje, porque o arrependimento me move para Ele, me direciona para Ele. Ezequiel 14, versículo 6. Alguém abre e leia. Ezequiel 14, 6. Atos 26, de 16 a 18. Ezequiel 14, 6. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. 16, 18. Oh, perdão. 14, 6. Ele diz assim: vocês se arrependam. Qual é a evidência que Deus vai dar de arrependimento? Volte as costas para os ídolos, dê a meia volta imediatamente, rompa com eles, dê a volta, vire as costas para os seus ídolos e volte para mim. Dê as costas imediatamente. Veja os seus ídolos como algo que precisa ser abandonado imediatamente. Imediatamente. Alguns hábitos vão ser difíceis de serem tratados em nós, sim, mas o desejo de romper com eles tem que ser imediato. Tem que ser imediato no arrependimento verdadeiro. Imediato. Vejam, o próprio Jesus Cristo diz assim: quem é fiel no pouco é no muito. Eu preciso ter que Deus me dê mais tempo para eu ser fiel e dedicado ao Senhor. Pé errado. Que o Senhor me ajude a ser fiel no pouco tempo que eu tenho a organizar e ele ser usado de uma maneira benéfica, inteligente, produtiva. Eu preciso de mais dinheiro para servir a Deus. Não. Você precisa se organizar de tal maneira que o pouco que você tenha seja útil, seja relevante, sirva com fidelidade. Preciso de mais conhecimento, ótimo, mas sirva já com o que tem hoje. Falaremos sobre a necessidade de crescer no conhecimento à noite. Mas você precisa já servir e buscar a servir hoje com o que se tem, com o que se é. Voltar-se para Deus, e se é uma realidade de arrependimento, tomou consciência de quais são os ídolos que estão tomando o lugar de Deus, se é o tempo, se é o trabalho, se é as paixões da sua vida, se é a sua família, se é um pecado, é um problema, é hoje que você tem que romper com isso. O arrependimento verdadeiro lhe comove, é hoje. Faz você enxergar seus ídolos para abandonar eles hoje. Tem negócio que, quando o Senhor... Não, isso significa então que você não foi ainda levado ao arrependimento verdadeiro. Aí vejo Atos 26, 16 e 18 e 1 Tessalonicenses 1, 10. Atos 26, de 16 a 18 e 1 Tessalonicenses 1, 9. Mas levanta-te, afirma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que viviste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais ele te envia, para lhe abrir os olhos e os converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás, para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecado e herança entre os que não santificados pela fé em mim. O que é rei, Agripa não foi desobediente à visão celestial. Paulo falando do chamado de Deus para ele pregar o evangelho aos gentios, dizendo: vou te enviar para aqueles que vão te perseguir, livrando-te deles, vou te usar para que eles sejam convertidos, saiam das trevas e passem para a luz, venham para me servir, como Paulo experimentou, falando de um arrependimento e mais voltado à regeneração, o momento da mudança, mas algo que é constante, que tem a ver com a constante mudança na santificação do crente.
Sair, a ideia de que há este trâmite imediato quando há arrependimento, sair das trevas e ir para a luz, abandonar o pecado e voltar-se para Deus em obediência, tomar consciência do pecado e desejar abandonar ele, tomar consciência de suas faltas e buscar correção na graça e na misericórdia de Deus pela sua palavra, perceber a sua deficiência e supri-la na graça e na misericórdia do Senhor. Então, essa mudança radical dos polos de trevas para a luz, de desobediência para a obediência, de pecado para a santidade, de acomodação para a ação, de justificativas e defesa pessoal para confissão, reconhecimento, para autossuficiência, para reconhecimento de necessidade, para humilhação verdadeira. Vejo muita soberba, muita arrogância em muitos crentes ao falar dos seus pecados. Não fala com humildade de quem precisa de ajuda. E uma das provas é isolar-se da igreja e dos meios de graça, porque quanto mais tomamos consciência da nossa necessidade de Deus, da sua misericórdia, da sua graça, mais buscamos as fontes onde teremos desta graça e dessa misericórdia. Uma delas é a igreja. O escritor aos Hebreus, quando ele fala de que os crentes alguns estavam deixando de congregar e que não era bom deixar de congregar, ele estimula o congregar e diz assim: e por que eles devem congregar? Diz assim: não deixemos de congregar como tem sido costume de algum, principalmente agora que se aproxima o dia, para que admoesteiem uns aos outros para o crescimento mútuo. Então aí é reconhecimento. Então, um dos motivos que deve me levar a ser um membro assíduo da comunhão, alguém que é um membro ativo do corpo de Cristo, é a minha motivação de adorá-lo, de servi-lo, e também de ter de sua graça através dos meios estabelecidos por ele. Um deles é a comunhão, um deles é o discipulado, é ser disciplinado e discipulado através da pregação do Evangelho. É me colocar diante de Deus em minha necessidade, na comunhão com os meus irmãos, compartilhando as minhas necessidades, pedindo que eles orem por mim, orando por eles, vivenciando e compartilhando as necessidades uns dos outros, buscando ao Senhor uns pelos outros. Por isso que as reuniões de oração são tão vazias nas nossas igrejas. Um dos motivos é a arrogância soberba dos crentes em não sentir a necessidade de contínua comunhão e busca ao Senhor, de entender que esses não são meros meios de ajuntamento social, mas é um meio de experimentar mais de graça, de misericórdia, de comunhão, de crescimento, de fortalecimento espiritual. Estou bem, estou tudo tranquilo, já vou para a igreja domingo, ou ver de quando eu vou. Não sente a real necessidade de comunhão como meio de fortalecimento espiritual. Então isso de alguma forma mostra como a gente não entende realmente a nossa necessidade e como supri-la de fato e de verdade. Não entende de fato como é que a gente tem de Cristo. O que a fé de fato significa? Significa ser crente e membro do corpo de Cristo. Não é uma mera convenção de ajuntamento social, tem a ver com o meio como Cristo continua pastoreando o seu povo, suas ovelhas. Então veja, o escritor Paulo diz: olha, o Senhor me chamou para congregar os gentios à igreja pelo arrependimento, fazendo com que eles abandonem o reino das trevas e se volte para o reino da luz em seu Filho Jesus Cristo. É interessante que as pessoas combatem a institucionalização da igreja, o congregacionalismo, combate a ideia da igreja enquanto instituição humana, mas preste atenção, que resultado prático, imediato o Evangelho vai produzindo quando os pecadores são arrependidos, são levados ao arrependimento? Automaticamente esses crentes sentem a necessidade de congregar, de se juntar. Olha a viagem missionária de Paulo, olha Paulo pregando o Evangelho, inevitavelmente os crentes estão se unindo, estão se reunindo, estão se aproximando em torno da palavra, da pregação do Evangelho, para servir a Deus, para estimular, para se ajudar, para buscar a graça do Senhor em comunhão.
é a atração inevitável de membro do corpo de Cristo. Os membros querem estar juntos para formar o corpo, para fazer crescer o corpo, para estar ligado ao cabeça. Então é uma atração inerente ao poder da fé. A fé une em torno de Cristo, congrega em torno de Cristo. Para quê? Para ter mais de Cristo, para crescer, para se fortalecer, para capacitá-lo na sua luta contra o pecado, na sua luta diária. Como alguém já disse, que o ajuntamento, a igreja, é como subir no monte para ver a transfiguração de Cristo, para ver a glória de Cristo, para estar preparado para descer para o vale onde Satanás está lá, preparado para nos perseguir e nos tentar. A igreja é o momento, a congregação dos crentes, o ajuntamento solene é o momento em que a gente contempla um pouco da glória e recebe da graça e da misericórdia para fortalecer, para quando a gente descer para o vale. Isso, meus irmãos, estar fora disso é se expor à perseguição feroz do inimigo. Aí veja, 1 Tessalonicenses 1,9, quem achou, leia. 1 Tessalonicenses 1,9. Nós já vamos finalizar com a última parte, onde ele mostra que o arrependimento segundo Deus produz a consciência do pecado, produz a confissão do pecado, produz o abandono do pecado, a inclinação para a busca para com Deus, em um esforço de obediência, resultante da obra do Senhor, do arrependimento produzido pelo Senhor. Veja aí, 1 Tessalonicenses 1,9. Eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como os ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Paulo falando aos crentes de Tessalônica, nós falamos já aqui a passagem de Paulo por Tessalônica, como foi significativa, deixou uma igreja que se tornou uma forte igreja, uma igreja muito cooperadora com Paulo e uma igreja modelo de quem Paulo sempre se referia a esta igreja como exemplo de igreja cristã, sua fé, em seu amor, em sua esperança. E aí Paulo vai dizer a estes crentes que como ficou evidenciado o resultado da presença dele no meio dessas pessoas, como o evangelho produziu verdadeiro arrependimento, provado no comportamento deles, em que naquele contexto pagão, idólatra, eles romperam radicalmente com a idolatria, com a prática religiosa pagã, com a devoção aos falsos deuses, e se tornaram adoradores do Deus verdadeiro. Então a comunhão, o culto solene, o ajuntamento dos crentes é uma forma de testemunho da natureza da fé, a quem que Deus é este a quem servimos. Nos reunir em torno de Cristo é uma forma de testemunhar como fomos convertidos. Veja o que o ajuntamento, o congregar indica em termos da fé. Um dos indicativos, Paulo diz assim: a prova do resultado da minha presença, todo mundo fala de como o evangelho que eu preguei para vocês mudou a vida de vocês. A prova é que vocês deixaram de ser adoradores a deuses pagãos para serem adoradores do Deus verdadeiro de quem eu falei e preguei para vocês. Então o culto daqueles crentes está testemunhando sobre eles, a vida social daquela igreja está testemunhando sobre eles, a maneira como eles lidam com seus pecados, confessando, humildemente buscando a mudança diante do Senhor, está testemunhando a quem eles servem. Diz assim: todos falam, repercute como a nossa presença teve resultado produtivo na vida de vocês. Vocês se converteram, deixaram os ídolos, passaram a servir ao Deus vivo e verdadeiro. Arrependimento produz verdadeiramente esta mudança radical de abandonar os ídolos, de abandonar o pecado e mostrar um engajamento com Deus e com as coisas de Deus, um envolvimento. E um dos elementos indicativos é o meu envolvimento com o corpo de Cristo, com a igreja.
com a igreja do Senhor, meus irmãos. Arrependimento que não gera zelo pela igreja, pela comunhão, entendimento que a comunhão é meio de graça e testemunho de fé. Tem problemas de deficiências nessa conversão. Então Paulo diz: nossa presença teve grande repercussão, e isso repercutiu porque viram a mudança em vocês. Transformação, conversão. Por fim, Salmo 119, versículos 59 e versículo 128, e Romanos 6, 17 e 18. Então este indivíduo, ele continua arrependido. O arrependimento nos livra de todas as tentações? Não. O arrependimento nos livra de voltar a pecar? Não. Mas nos coloca em um movimento de busca de graça e de misericórdia, de comprometimento diante de Deus, de dependência do Senhor contínua, em que esta graça que eu sou movido a buscar em Cristo vai gradativamente me fortalecendo, me dando resistência contra o pecado e consciência de não viver dominado pelo pecado, e que uma vez caindo no pecado, automaticamente eu sou reerguido, eu sou fortalecido. Então veja, primeiro Salmo 119, versículo 50. Então, qual é um dos sinais de arrependimento verdadeiro? É ver um comportamento de luta contra o pecado na vida do crente. O escritor aos Hebreus fala sobre isso, que não via naqueles crentes o ódio pelas vestes salpicadas de sangue. Não vejo vocês com ódio da sujeira do pecado, na luta, lutando contra aquilo. Então a luta, a resistência contra o pecado é sinônimo de arrependimento, sinal de arrependimento. Veja aí, Salmo 119, versículo 59, quem achou ler, e versículo 128. Versículo 59 e 128. O salmista fala de como ele está comprometido em resistir ao pecado, pelo crescente amor pela palavra de Deus. Assim, como eu desejo a obediência, crescer na obediência, e o pecado, dia após dia, o aborreço, o abomino, o odeio. Então, quanto mais vai crescendo o seu ódio pelo pecado, vai crescendo o seu desejo à obediência, seu esforço pela obediência ao Senhor. Esse é o resultado do verdadeiro arrependimento. Veja aí, Romanos 6, 17 a 18. O último texto. Romanos 6, 17 e 18. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Olha que coisa fantástica. Paulo disse: vocês foram libertos, fomos todos libertos da escravidão do pecado. Esse negócio do quem diz assim: eu não consegui, eu não consigo, eu não consigo me livrar disso. É errado. Errado. Se você é crente de verdade, está unido a Cristo pela justiça de Cristo, você não é escravo do pecado. O pecado não tem poder dominador sobre você. Não tem. O que ocorre é que você ainda está gostando do pecado. Esse é que é o ponto. Não é porque o pecado o pecado é muito forte na minha vida. Ele é mais forte que você, sim. Mais do que Cristo? Não. Paulo diz assim: fomos libertos da escravidão do pecado. Já fomos. Na justificação, fomos libertos da escravidão. E fomos feitos servos da justiça para a obediência.
então você tem muito mais capacidade de obedecer do que de manter-se na desobediência. O que falta às vezes é consciência de ter isso. Você tem isso em Cristo, que tem isso disponível para você, que quando você começa a receber da graça que é em Cristo pelos meios que Ele estabeleceu, aumenta sua resistência ao pecado, seu ódio pelo pecado e seu desejo por obediência. É a graça contínua e a misericórdia contínua de Cristo em nosso coração que faz com que isto chegue e aumente em nosso coração. Mais ódio pelo pecado, porque justificado, eu então estou sendo santificado. Então essa santificação, eu sou fortalecido na minha repulsa contra o pecado, ela vai aumentando, na minha consciência de que o pecado me atinge, mas não me amarra e não me escraviza, não me domina. Pecado nenhum é dominante na vida do crente. Derruba e passa algum tempo, mas nenhum crente fica na prática do pecado porque não pode se livrar dela. Paulo está dizendo isso. Quem está em Cristo já foi liberto da escravidão. Escravidão é a amarra que não tem como se soltar. Ele disse assim: não, pecado não é assim na vida de vocês não. Pecado é o inimigo que passa a rasteira, derruba vocês, mas não tem como neutralizar e segurar e dominar vocês para viver como servo. Vocês foram libertos desse poder escravizador do pecado. Vocês agora são servos da justiça. Vocês são capacitados à obediência. Então a graça do arrependimento que vem do arrependimento, ela dá consciência do poder de Cristo libertador da escravidão do pecado e do poder santificador que eu tenho em Cristo, capacidade de dizer não ao pecado e dizer sim à obediência. De que o esforço pela obediência me faz crescer nela, por causa de Cristo, da graça de Cristo. Cristo já me libertou do poder dominador e escravizador do pecado. Pastor, isso não tem jeito na minha vida, eu não tenho como me livrar disso. Você ainda não entendeu o Evangelho, não entendeu Jesus. Isso não tem jeito em minha vida. Mentira. É seu coração lhe enganando e Satanás lhe enganando. Você não é mais escravo do pecado. O pecado quer que você acredite que ele tem esse poder dominador sobre você, de que você não tem mais jeito, de que Deus não lhe ama mais, de que você não é digno de ser chamado de cristão, de que você não é digno mais de ir para a igreja, nem de orar. Ele quer lhe convencer que você pertence ao poder dominador dele. Paulo disse: não, o pecado não mais escraviza. Cristo nos libertou do poder escravizador. Agora somos servos da justiça. O ímpio não tem como deixar de pecar e fazer o que é certo por conta própria. O crente já foi liberto do poder dominador do pecado e ele pode abandonar o pecado, sim, em Cristo, e substituí-lo por uma prática de obediência, porque ele foi feito já servo da justiça. Que isso é a santificação. Então o arrependimento é de alguma forma o fortalecimento pela graça dessa verdade, do que Cristo me libertou, que poder eu tenho em Cristo em relação ao pecado, qual é o poder que o pecado tem de fato sobre mim. É grande, é forte, mas não é neutralizador e dominador. Não pode ser. Se eu penso assim, é porque ainda não compreendi realmente o Evangelho, a obra de Cristo. E daí estudar, orar e estudar a doutrina e se aprofundar no entendimento bíblico da doutrina da justificação pela fé, da santificação, é o que fortalece a nossa consciência e a nossa luta contra o pecado e o nosso desejo por obediência. Então, meus irmãos, que o Senhor aplique essa doutrina no nosso coração, nos faça crescer no entendimento dessa verdade, do que é o arrependimento para a vida, e que a cada dia cresçamos na graça, no conhecimento da palavra de Deus em Cristo, e sejamos fortalecidos. Semana que vem a gente continua mostrando a diferença entre justificação e santificação,
E também o catecismo começa a falar coisas interessantes, mostrando como entender as quedas temporais do crente. Eu posso decair da graça absolutamente, eu posso perder a minha salvação porque eu peco. A minha santificação, ela é perfeita aqui na terra. Existe perfeição para nós aqui na terra? Que tipo de perfeição? Então o catecismo debate sobre isso, muito bom, amplia nosso entendimento sobre o resultado das obras de Cristo, o que já temos, o que está sendo dado para nós e o que aguardamos ainda na eternidade. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.